hoje é terça-feira. Conversa Quadrar na terça e na quinta-feira, às 20h30. Excepcionalmente, hoje começamos, a live em um outro dia, mas continuamos também na quinta-feira. A pedidos, estamos aqui desenvolvendo e trazendo temas que contribuem para o seu emagrecimento. Seja muito bem-vindo se você está assistindo ao vivo, se você está assistindo a live gravada também, permaneça até o final que nós temos aí um tema maravilhoso para desenvolver hoje. É isso. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre finanças e emagrecimento, mas afinal de contas, será que existe relação entre emagrecimento e estar com as finanças em dia? É exatamente isso que nós vamos conversar hoje. Isso mesmo. Vamos parar uns minutinhos para refletir como que está esse nosso pilar da nossa vida. Tudo bem, Mari? Tudo bem, e você? Graças Prazer a estar aqui Deus. falando com você, falando aí com seus seguidores também. É isso aí, tem as suas seguidoras, tem as minhas, Isso, tem as nossas, tem gente isso que está aí. chegando agora, tem gente do Viva Mais Leve, tem gente que vai entrar daqui a pouco, né, Mari? E Isso eu estou aí. muito feliz de estar aqui com você, de você ter aceito esse Eu digo convite, de estar mesmo. falando, né, um pouquinho sobre finanças. E muita gente perguntou, mas o que tem a ver, não é sobre É, emagrecimento, teu blog, teu Instagram? E eu disse, gente, vocês não fazem ideia do quanto tem relação entre estar com as finanças em dia e conseguir emagrecer de uma forma mais saudável, né? É é sobre isso que a verdade. gente vai falar. Mari, se você pudesse apresentar para o pessoal. Bom, pessoal, eu falo de finanças para casais, né, lá no meu Instagram. Quem tiver interesse, me sigam. E eu, Certo. e eu desenvolvo esse trabalho, né? Falando aí qual é o caminho para se chegar à liberdade financeira. Então, acho que deveria ser o desejo de todos, né? Então, é isso. É o caminho. Qual é a jornada? O que que tem na jornada? É disso que eu falo. Olha que legal, que interessante. Eu tenho lido muito sobre prosperidade, sobre mentalidade, né? De prosperidade, sobre modelos mentais de dinheiro, inclusive, modelos mentais corporais, autoestima, sobre autoimagem, principalmente. E cada vez mais a gente tem esse conhecimento aí livre, um conhecimento aberto, um conhecimento mais acessível, né? De uma maneira em geral, onde realmente só não aprende quem não quer. E o É quanto isso que é mesmo. importante a gente estudar a respeito disso, se desenvolver, né, Mari? Eu digo até Começar. que não enriquece quem não quer. Hoje em dia, né, com essas informações aí na palma da nossa mão, né, que o celular trouxe essas informações, porque informação também, né, é muito válido. As pessoas às vezes ficam presas, né, ao conhecimento formal, tradicional, mas às vezes você tem uma habilidade, né, em mãos que você desenvolve e enriquece através dela, né? Então, é isso, né? Não ficar preso. Informações também, né, geram conhecimento. Isso, você me fez lembrar agora uma fala do Bob Proctor, né? Onde ele estava num seminário, Mari, sobre finanças e sobre prosperidade. E Bob Proctor é uma pessoa que estudou, acho que até ele estudou poucos anos na educação formal. E a carreira dele começou ele com 20 e poucos anos na área de limpeza, e ele leu alguns livros de Napoleão Hill. E o Pense e Enriqueça, excepcionalmente, foi um livro que acompanhou ele a vida inteira. E ele disse que num dos seminários, um rapaz estava muito incomodado e falou para ele assim: Olha, eu me sinto extremamente desconfortável em assistir uma palestra de alguém que fale sobre prosperidade e tenha tantos erros de português. E o Bob Proctor perguntou para eles o que ele queria exatamente, né? E ele falou lá que ele queria, acho que
a garagem de uma determinada garagem de um prédio. E o Boa Proctor perguntou, mas por que você quer a garagem desse prédio? E ele falou assim, que lá no local fazia muito frio, era uma cidade dos Estados Unidos, e quando chegava o inverno, o carro dele ficava sem garagem e todos os dias de manhã ele tinha que pegar uma pá e tirar o gelo e tal. Eu tinha muita dificuldade de ir para o trabalho. E o Bob Proctor falou assim, você está num seminário onde eu te ensino a comprar o prédio, não só a garagem. E aí o cara teve aquele impacto com a resposta, né? E não passaram-se muitos meses, ele diz que cerca de 2 anos, o homem ele seguiu o Bob Proctor, os ensinamentos do seminário, e o cara conseguiu comprar um prédio, conseguiu comprar um monte de coisa. Enfim, para a gente realmente quebrar essa crença de que apenas a educação formal que é o caminho. Não desmerecendo a educação formal, sim, claro. Né? E todas as suas derivações, eu mesma tenho pós-graduação, Sim, mas, sim. mas existe uma questão para a prosperidade que é a mentalidade. Sem dúvida. E isso é indiscutível. É muito importante a gente ter esses modelos mentais de prosperidade, né, Mari? Você que trabalha com finanças, e quebrar os paradigmas. É isso que a gente tem falado muito com a maioria dos nossos convidados. A quebra de paradigmas, a quebra das crenças limitantes, aquilo que nos ensinaram desde a nossa infância sobre dinheiro, sobre a vida como um todo, sobre trabalho, sobre enriquecer, né? Sobre os ricos. Você se depara muito com pessoas de mentalidade de escassez, Mari? Com certeza. E, inclusive, aqui você contando essa história, né? Eu estou me aqui lembrando, né, do que eu sempre falo. Porque a educação financeira, ela por si só, ela é um pouco escassa. Ela busca um pouco, assim, a escassez. Então, eu sempre falo da inteligência financeira. Porque aquela pessoa que ela vai para a educação financeira por si só, ela fica naquela escassez de tira daqui e coloca ali, né? E o que eu busco falar, justamente no meu Instagram, é isso. É da inteligência financeira, porque a educação financeira, ela fala assim, você tem que gastar menos do que você ganha. E a inteligência financeira, ela já fala, você tem que ganhar mais do que você gasta. Quer dizer, é a mesma coisa? É a mesma coisa. Só que quando você fala dessa forma, teu cérebro entende diferente. Então você se coloca sempre para ganhar mais e não ficar diminuindo os custos, né? Legal, então, assim, legal. A tua base é essa, né? Exatamente. É o pensar grande. Como que eu posso ter outras alternativas de ganho para ter mais condições financeiras do que hoje, do que ficar economizando muitas vezes naquela mentalidade de miséria, Isso. Né? Exato. E quem fala, acho que muito nisso, isso é o Thiago, né, Nigro, que ele fala do 1.000 ao 1.000.000 sem economizar em cafezinho, alguma coisa Isso. assim. Eu acho que é isso que Exato. ele fala. É isso mesmo, porque assim, no início é importante, sim, quando você está ajustando ali as suas finanças, né, você tem que sim, né, cortar para você se ver, né, em qual estado você está. Mas não é por aí. Você vai ajustar e vai ter que entender que você tem que ganhar mais, né? Aliás, a gente sempre tem que ganhar mais, a gente tem que estar sempre, né, quando a gente evolui, nosso dinheiro também cresce, né? Então, quando a gente busca, né, ganhar mais, então isso aí gera também a prosperidade, né, em todos os sentidos, porque eu acho que a educação financeira, ela é vida. Ela te traz, né, você acaba se organizando em outras áreas também, né? E o seu trabalho, porque é desenvolvimento pessoal, né? Então, o desenvolvimento pessoal vai te trazer, né, uma busca de um trabalho melhor, de repente uma transição de carreira, né? Isso que vai estimular. E a inteligência financeira também. Ela te estimula nesse sentido e não ficar só lá no poupar para dar as contas, para pagar as contas, né? Então eu chamo isso de perigo. Eu falo que quem tem as continhas pagas
está no perigo, porque ele se acha satisfeitíssimo. Né? A pessoa que está ali, ela se acha na zona de conforto, ela fala, não tenho dívida, né? Tenho as minhas contas pagas e está ótimo. Fica com aquela mentalidade de que se eu conseguir pagar boleto, tá tudo certo. Isso. E a vida é muito mais do que pagar boleto. E a gente entrando no tema propriamente dito, quando a gente vai falar sobre o que tem a ver o emagrecimento, Mari, eu trago esse tema porque não é raro eu encontrar mulheres, eu trabalho com mulheres que querem emagrecer, que estão com problemas financeiros e isso as desequilibra de tal maneira que afeta diretamente o resultado na balança, tá? Porque quando você está devendo, e você não precisa dever muito, mas quem sempre vem de uma família onde se leva muito à risca, né? De não se pode dever nada, a coisa mais importante que você tem é o seu nome, não desmerecendo isso, tá? Mas que foi criado num sistema onde tudo muito justo, tudo muito escasso, tudo muito controlado, onde o dinheiro só pode vir de um trabalho forçado, né? E de que o rico, quem é rico, não entra para o céu e outras crenças. Isso faz com que a pessoa perca o sono. E só o fato de perder o sono já impacta todo aquele metabolismo que a gente sabe da perda de peso, né? Fora o estresse, fora a ansiedade, fora a própria dificuldade de investimento, de recursos, para você manter um padrão saudável. Porque sim, você tem que investir numa academia, num tênis, você tem que comprar uma legging, você tem que ir numa nutricionista, é muito bom. Então, não é que seja obrigatório, mas é muito bom você poder ir numa nutricionista, você fazer os exames médicos, não é? Isso tudo faz parte da saúde. E não são coisas assim que a gente consegue sem esse recurso do dinheiro. Por isso que eu falo para as mulheres, o dinheiro ele te traz uma segurança muito grande, ele te traz poder. O dinheiro te traz poder, a ponto de que você tenha mais liberdade em todos os aspectos da sua vida. E uma pessoa que é mais poderosa, que é mais livre, é lógico, gente, que flui tudo mais fácil na vida dela. Até os relacionamentos ficam melhores. Não é, Mari? É tudo muito interligado. Isso. A gente tem aí a roda da transformação, um dos pilares lá é o financeiro. E muita gente, quando faz a ferramenta, fala assim, nossa, para mim deu dinheiro, relacionamento e deu, sei lá, saúde, né? Então tá tudo muito interligado e uma coisa impacta diretamente na outra. Então, se eu resolvo o pilar dinheiro, olha quanta coisa melhora na minha vida, não é? Sem dúvida. Eu também sempre digo isso. Tudo está interligado. Né? Quando a gente resolve uma questão, né, vai afetar a outra. E quando a gente prejudica uma, afeta a outra também, né? Que no caso das me dívidas... diz uma coisa, Mari. Você vem de uma família de classe média, você já teve dificuldade econômica, você vem de classe mais alta. Como é que foi esse lance de chegar às finanças na sua vida? Como é que você aprendeu isso? Você tem uma história para contar? Na verdade, eu comecei a ter conhecimento, né, de dinheiro, no caso, claro, né, em casa, a gente, que nem diz, você até falou aí, né, que a gente acaba repetindo o padrão, né, que a gente acaba vendo a família, né, como que funciona, mas no caso, eu perdi meu pai muito cedo, então assim, eu era criança ainda e tudo mais, então assim, quando foi com 16 anos eu comecei a trabalhar. E aí foi quando eu entrei num banco para estagiar, com 16 anos, né? Você Era trabalhou num menor, banco. menor aprendiz. E ali eu já tive, né? Ali foi uma escola. Ali eu já tive os primeiros conhecimentos, assim, gerais, né? Vamos dizer assim, porque eu acabei passando por vamos dizer, todas as áreas do banco, né? Inclusive eu forneci muita carta de crédito, né? Financiamento para casa própria. Trabalhei com todas as áreas. E aí eu sempre conto isso, porque
eu forneci muita carta de crédito, lembro bem disso. E depois, né, quando eu me formei em Direito, eu, assim, fui, coincidentemente, para fui trabalhar numa federação que defendia justamente esses mutuários por causa dos juros abusivos. E foi uma coincidência mesmo. Então, quer dizer, eu forneci lá atrás, né? Não tinha noção que, teoricamente, é um prejuízo, né? Financeiro, sem dúvida. Esse tipo de financiamento são um prejuízo. Hoje, né? As coisas estão mais claras, né? A gente consegue falar isso e as pessoas conseguem entender, apesar de ser uma prática ainda cultural mesmo, né? Então, quando eu cheguei nessa federação, aí eu via muita gente chorando porque ia perder imóvel, né? A gente entrava com ações coletivas contra juros abusivos. Então, assim, eu comecei a entender, né, que aquilo dali era uma furada, era uma situação de risco. E eu ainda não tinha comprado meu imóvel, ainda não era nem casada. Aí foi quando eu entendi, eu falei assim, não, pelo amor de Deus, não posso entrar nisso, não posso. E aí era uma crença que eu achei que eu nunca fosse conseguir um imóvel sem ser financiado, porque realmente as pessoas não, né, não conseguem entender como que eu vou chegar a um valor, um montante tão alto para comprar um imóvel no começo da vida. Mas E a assim gente, foi. quando a gente financia, a gente acaba pagando 2 imóveis no mínimo, não é, Isso. Mari? E a Um gente carro com tem imóvel. tudo que a gente financia pela quantidade de juros, a gente acaba pagando o dobro. E existe muito forte ainda, eu vejo, né, no dia a dia, nos meus atendimentos, os sonhos das pessoas ainda continua sendo o da casa própria, né? É, Eu já vi algumas postagens suas onde você fala lá sobre essa questão da casa própria. Ter ou não ter? Vale ou não vale a pena ter a casa própria, né? E vi, é, inclusive, que você tem alguns imóveis para alugar, não é isso, Mari? Coisa isso. mais linda, seu apartamento, em alguns apartamentos, eu não sei se É, são vários e tal, mas eu já vi que é, lindo que você decorou e que você vive, inclusive, disso. É uma é. renda sua, né? Isso é renda passiva, né? É a chamada renda passiva. É o viver de Isso. renda, né? Porque hoje você pode ter valores investidos também, que gera renda passiva, ou então ter imóveis também, ou ter os dois para diversificar. Então, quando a gente começou, há 20 anos atrás, não se tinha essas informações que se tem hoje. Naquela época, era imóvel, vamos investir em imóveis, né? Então, foi o que a gente começou investindo em imóvel, né? Claro, a gente fazia já aplicações na época, não se entrava ainda em bolsa de valores, porque a gente tinha pouco conhecimento ainda na bolsa, mas a gente nunca trabalhou só com a poupança. A gente já entendeu naquela época que poupança era uma má ideia. Então, a gente sempre foi para a renda fixa, a gente sempre buscou isso, né? Esse entendimento, como multiplicar, né, o dinheiro. Então, e aí a gente começou a investir em imóveis. E aí foi, né? Hoje a gente vive deles, né? Vive deles Ô, também, Mari, né? que legal. E o seu Instagram, ele é voltado para essa finança do casal ou ele pode ser individual também? Como é que é isso? Eu falo diretamente para o casal, mas ali você consegue colher, né, muita coisa individual também. Até porque, assim, a maioria das pessoas, né, quem não é casada, Quer ser. possivelmente vai ser, né? E São quem é, poucas não quer ser. pessoas. Não, são poucas pessoas que ficam solteiras, né, o resto da vida. Então, assim, muita gente, quem não é, já é até bom. Eu digo assim, quem não é e pretende, né, ter um relacionamento, já fica aqui para assistir. Porque ali já pega as dicas, né, de como fazer, e o que que você tem que, né, questionar, porque o namoro é um questionamento, né? É ali um treinamento, É uma preparação, é uma né? E é muito preparação. bom a gente estar sabendo, né, Isso. sobre isso. Eu acho que é um conhecimento tão válido. Você está falando, Mari,
de renda fixa, de bolsa de valores. E a gente tem aí muitas mulheres na live que estão se perguntando: meu Deus, mas eu não estou hoje conseguindo nem guardar para pagar, sei lá, a viagem que eu quero fazer no final do ano, tá? Tem jeito para gente que é assalariado, Mari, conseguir guardar dinheiro nesse país? Me conta. Então, o pouco, ganhar pouco, né? Isso é um pouco de cada um, Difícil. né? Não, eu digo assim, tem gente que acha que, vamos dizer, um ganha 5 mil já acha que é pouco. O outro que ganha 1.000 adoraria ganhar 5 mil, né? Mas eu digo o seguinte, salário mínimo, sem dúvida, né? Eu não recomendo, não tem como você tirar uma fatia ali até... A pessoa vai ser um herói, né, para fazer isso. Então, o que eu digo é o seguinte, o melhor investimento é em você, né? Quem está ganhando um Boa, salário mínimo ou dois, que boa, seja, Mari. né? Depende de quantos, né? Se você tem dependentes, se tem filhos, aí vai de cada um. Eu digo assim, se não está dando para pagar seus sonhos, você está ganhando pouco, né? Agora tem que avaliar bem também, porque às vezes essa pessoa que fala que não está conseguindo, né, realizar um sonho, fazer uma viagem, se ela também não está desperdiçando, né? Porque aquelas pequenas coisas do dia a dia, aquilo, em vez de você fazer a sua viagem, você está gastando com tanta besteira que não se está, né? Então eu não sou a favor de cortar, né? Cortar gás, tirar, né? Do que nem eu te expliquei, né? Que eu estava conversando aqui. Você tem que ganhar mais do que você ganha. Sim, Então, não sou a favor investir. de ficar cortando, né? Mas o que eu acho, né? E tenho certeza que você deve cortar o desperdício. Porque o desperdício, você tem que avaliar se aquele dinheiro está indo embora, né? Por quê? Você não vai cortar o que te faz feliz, mas você cortar o desperdício, sem dúvida, tem que cortar, né? Então, onde está o furo do teu orçamento? Você tem que avaliar. Porque às vezes eu pergunto para a pessoa, o que que você, né, deseja? Eu desejo de viajar mais. Tá. Então deixa eu ver essas contas, né? Vamos ver aí como que tá o seu orçamento. Só tem iFood. Aí eu falo, você quer viajar ou você quer comer? Né? Então, assim, tem que Comida tá cara. equilibrar. Comida de Equilibra, iFood, mas, então, não te poxa, não edifica é? em nada. Não, se você, né, deixar, aí você não viaja nunca, porque vai tudo para comida. Então, a pessoa tem que ver qual é a prioridade dela. Qual é a minha prioridade hoje? É viajar? Então, eu tenho que entender, né, que eu vou ter que abrir mão disso. Porque não dá para ter tudo ao mesmo tempo, né? É. E aí, Mari, entra aqui, ó. Deixa eu até colocar o óculos aqui. Que a Sandra colocou assim: imagina quem é mãe e pai, que paga aluguel, água, luz, cuida dos filhos. Deus não deixa faltar nada, né? Na medida certa. Realmente, Deus não deixa faltar. E qual é o conselho que você daria para Sandra? Nesse caso dela aí, vamos supor que ela trabalhe CLT, tá? Vamos lá, não sei exatamente, mas vamos supor que ela trabalhe CLT e seja nessa condição de vida. O que você orienta? Eu sempre digo que a gente tem que pensar em ganhar mais. Então, nunca se satisfazer, né? Sempre pensar ou numa renda extra, não está satisfeito onde está, faz uma transição, né? Já pensa numa transição. Olha, Então, eu vou dar um exemplo que eu tenho aqui, Mari, que eu vira e mexe eu conto para as meninas lá no meu programa, né? Eu, quando tinha 16 anos, eu entrei na faculdade. E eu entrei numa faculdade que era pública. E faculdade pública naquela época, a maioria das pessoas que passavam na pública era gente que tinha dinheiro. E a minha classe social era média. Meu pai era oficial da aeronáutica, né? Militar. Então, classe média, minha mãe professora. E na época eu lembro que eu queria muito um carro. Eu queria comprar um carro, eu era nova, mas eu queria um carro. E lembro de fazer brigadeiro na faculdade durante muito tempo e levava o brigadeiro. Detalhe, Mari, que eu nunca soube cozinhar, né? Isso não é surpresa para ninguém. Quem me conhece sabe disso. Eu não tenho muita habilidade na cozinha. Mas sabe o que eu fazia, Mari? Eu ia nas lojas de doce, né?
e eu comprava latas grandes, assim, de doce. Então, tinha beijinho, tinha cajuzinho, tinha brigadeiro, tinha o branquinho, tinha tudo. E eu fazia as bolinhas, porque isso eu conseguia fazer, é muito fácil, né? E arrumava bonitinho, e sei lá quanto que era, 50 centavos, R$ 1. E eu lembro que aquilo me trouxe muito valor, assim, dinheiro, me trouxe enfim, eu fiz muito dinheiro com isso e tal. Passado mais algum tempo, eu acabei comprando o carro. Lógico que não foi com dinheiro só disso, porque nas férias eu trabalhava. Nas férias de faculdade eu trabalhava em livraria, trabalhava em shopping, trabalhava em muitos lugares. Mas eu sempre falo para as meninas, por que que eu dei esse exemplo, né? Que a gente tem que tirar um pouquinho da vergonha da gente. Então, se você tem um dom, tem um talento, a Sandra colocou ali, né? A situação dela e tal. Talvez a pessoa nem se conheça, mas sabe aquele dom que você tem de cozinhar uma lasanha, que todo mundo fala da sua lasanha, ou do seu bolo, ah, que você às vezes faria até para fora, às vezes alguém te pede, você fala, ai meu Deus, de novo eu vou fazer para fulano, e que você gosta de fazer, que todo mundo elogia. Pode ser um dom de costura, né? Pode ser Isso, um dom de babá, gente, isso. sabe? Pode ser um dom de cuidar de idosos, outro, eu não sei qual que Cachorrinho é, também, né? de Até para cachorro. cachorro, gente, É. passear com o Ou cachorro, hospedar um cachorro, né, na sua hospedar casa. cachorro, gente, Tem de vamos lá. tudo. Sabe por quê? É. O hotel para cachorro é caríssimo, Isso. entendeu? Então você pode colocar no elevador do seu prédio, enfim, eu não sei onde você vai colocar um aviso dizendo que caso alguém tenha cachorro e tal, 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 você hospeda. Eu não sei, gente, na sua casa, Mas é mas criatividade, tem que, né? usar da criatividade, aquilo que você falou. Comece a investir em autoconhecimento, que é investir em você mesmo. E isso, gente, nós temos aí a internet que tá mostrando toda hora, nós temos os livros, nós temos podcast, nós temos audiolivros, a gente tem do YouTube, que é uma grande biblioteca, trazendo muito conhecimento, tá? E a gente tem que ficar antenado para saber o que eu posso realmente fazer na minha hora extra. O que eu posso fazer? A moça que trabalha comigo, eu nem sei se ela está aí hoje, mas ela tem feito agora um trabalho na informática e tal, muito legal. E ela vai logo começar a comercializar isso. Ela pegou umas roupas que eu tirei e tal, falei, amiga, você não quer vender e tal, não sei o quê. Quando eu vi, eu tinha vendido bastante coisa, criou um Instagram para colocar as roupas lá, tudo bonitinho. Então, assim, de todas Isso. as formas, a gente tem que estar antenada. Como que eu posso fazer para ganhar dinheiro? Né? E Seja ali, revender a é, Natura, a Avon, isso. não é? E Pode falar, isso Mari. daí é um gancho também para às vezes você tá ali na. Quando você dá um passo, as oportunidades, né? O mundo se abre. Às vezes a pessoa acha que é pouco, né? Aquele passo. Então, eu vou vender um docinho só para ganhar um dinheirinho. Mas dali começa a virar, às vezes você conhece mais outras pessoas, você começa a empreender, né? Gera aí várias ideias. E dali, às vezes você vira uma empresária, né? Então muitas pessoas falam assim: eu quero uma oportunidade. A oportunidade é você que faz. Quando É, você dá aquele passo, né? Aí sim vão surgir as oportunidades. Então, muitas vezes as pessoas se perguntam, né? Onde que eu não estou achando a porta, né? Para onde que eu vou? Dá um passo. De repente, um passo à frente, você vai enxergar a porta. Se você ficar parada, não vai ver. você sabe quem fala muito disso é o Harvey Erker. Ele coloca lá no Segredos da Mente Milionária, entre no corredor. Ele fala isso, né? O que é entrar no corredor? Ele conta uma história que ele queria abrir um restaurante e tal, mas ele nunca tinha visto nada a respeito de restaurante, não tinha vivenciado nada. E aí ele foi até o restaurante de uma cidade e tal e falou: eu vou ter que entrar para trabalhar aí. E qual foi a primeira atividade que deram para ele? Para ele limpar o chão.
né? E ele pensou assim, mas poxa, eu quero aprender a gerenciar um restaurante, eu não quero aprender a limpar o chão. Mas ele pensou, né? Bom, mas eu estando aqui limpando o chão, com certeza eu vou ter mais informação do que se eu ficar só nos livros. Olha a mentalidade do cara. E aí ele ficou. Passado pouco tempo, ele foi mudando de cargo e ele foi aprendendo muitas coisas ali de restaurante, contatos de fornecedores, como é que era a dinâmica, quanto que tinha de lucro e tal, não sei o que. Eu sei que chegou mais um tempo, ele foi promovido a um cargo maior ainda. Aí, quando ele foi promovido, Mari, não sei se você lembra dessa história, ele falou assim, não, agora eu já sei o suficiente. Aí ele saiu. Ele saiu fora daquilo lá e tal, falou, vou montar o meu restaurante. Só que existia um cara, um cozinheiro, que trabalhava lá e tinha sido demitido. E aí o cara foi demitido e ligou para ele, pro Harvey, e falou assim, Harvey, eu saí lá do restaurante e tal, e eu tô com um negócio muito legal que eu tô vendendo, que são os equipamentos de ginástica e tal, enfim, faz uma descrição, era um equipamento de ginástica muito top mesmo. E aí o Rafa falou assim, é mesmo? Deixa eu conhecer esse equipamento. Marcaram, ele foi lá, conheceu, e daí surgiu uma grande ideia, e ele abriu um negócio de produtos fit, que, assim, multiplicou várias lojas em pouco tempo, e ele ganhou milhões com aquela ideia. Não ficou sócio desse cara, tá? Porque ele diz ali no livro que o cara realmente não tinha condição de sociedade. Mas o que a gente aprende com essa história? Às vezes a gente está dando um passo para uma coisa e acaba acertando em outra. Isso. E isso é a gente arriscar e entrar no corredor. Né? É ousar isso. também, né? É a ousadia. Eu digo sempre, ouse um pouco. É por isso que eu até vou falar aqui sobre a reserva financeira, né? Porque a reserva financeira, quando você tem, né, você se prepara, você consegue usar mais, entende? E quanto antes, melhor. Possivelmente, eu já não lembro muito bem dessas histórias, eu já li esse livro já tem um tempo, não me recordava dessa história, foi interessante eu ouvir. E as pessoas, às vezes, é isso que acontece. Elas acabam perdendo oportunidades porque às vezes não querem nem escutar o outro, às vezes pensam que é pouca coisa, né? Ah, eu vou escutar, isso aí não deve ser interessante, escute, porque dali às vezes, e de uma ideia surge outra, né? De uma ideia surge outra. Então a gente tem que estar sempre disposto, né, a conhecer novas ideias, tem que estar sempre aberto. Né? Tem gente que às vezes fala. Semear, né? Isso. Semear no sentido assim, gente, meu sonho, por exemplo, é trabalhar num grande escritório de advocacia e usar aqueles terninhos e isso e aquilo. Gente, luta então para entrar, nem que seja numa vaga de assistente da assistente, entendeu? Começa por baixo. Por isso que quanto antes você começar, que você ainda não tem filhos, melhor, porque você consegue usar mais, você perde menos, né? Você não tem aquela obrigatoriedade ali de uma família, né? Te esperando para sustentar. Então, o quanto antes, melhor. Mas é por aí mesmo. Eu lembro que eu estagiava, eu fazia eu fazia 3 estágios. Um só era pago, os outros não. Então, os outros não eram pagos, mas por que eu continuava fazendo? Porque era o que ia mais me dar experiência. Né? Porque era da Defensoria Pública, era um estágio que tinha uma grande demanda e ali eu ia aprender muito. Então, assim, eu precisava do outro, né, por causa do dinheiro, e desse também, por causa do conhecimento. Então, às vezes, a gente até paga, né, para aprender. A gente paga para ganhar, né? E foi o que aconteceu com o Harvard, né? Que se submeteu a entrar como limpar um restaurante, gente. Quem é que se submete a isso? Né? Quem é que se submete? Não é qualquer pessoa. E às vezes a gente fica nessa, não vou, se o salário não for maravilhoso, não vou. Não, gente, a gente tem que realmente se esforçar. Nada vai cair do céu, sabe?
É tudo assim uma construção. A gente vê as pessoas ricas, prósperas e vê aquela. A gente vê o bastidor, né? O palco da pessoa, mas a gente não vê o bastidor dela. A gente não sabe o que que é no dia a dia. E não é só festa e alegria. O que a gente está vendo no Instagram, muitas vezes, é o que. Sabe, o supra-sumo, é a cerejinha do bolo, mas lá embaixo, o negócio é mais embaixo, né? A Patrícia colocou aqui que ela trabalha fora, né? Mas ela também faz encomenda de bolo. É isso, gente. É você aceitar aquele plus. É no final de semana você fazer algo que te gere uma renda extra, para que você possa bancar os seus sonhos, né, Mari? É É isso. exatamente. Toda pessoa que conquista a liberdade financeira, ela justamente ela busca essas três rendas. É a renda principal, a renda extra e a renda passiva. Então, quando você começa a acumular essas três rendas, você chega mais rápido, entende? Então, assim, a renda extra é justamente para isso. Muitas pessoas pensam que a renda extra é para tampar o buraco do orçamento. Mas não, a renda extra deve ser justamente para você investir, você separar para ali realizar seus sonhos. Então, é para isso, ou para longo prazo, ou para curto prazo. Então, E olha, é um a mais. a gente está no mundo digital. Cada vez mais a gente tem aí cursos online, mentorias, os e-books. E aí a gente vem com esse conceito de três rendas, gente. A renda principal, que seria a renda do seu trabalho propriamente dita. A renda extra, que é o seu bolo, a sua natura, o seu Avon Isso. da vida, o seu brigadeiro, né? E a renda passiva, que é algo que você vai pensar ali, que é escrever um e-book, que pode ser um livro, que mais que pode ser? Isso. Pode ser um aluguel também, E Mari? o valor investido, que pode também gerar, né? Hoje em dia tem os fundos imobiliários que também geram aluguel, né? Porque você conseguir comprar um imóvel hoje é muito mais difícil, mas hoje a gente tem os fundos imobiliários. Então, é uma renda passiva, mas não quer dizer que você vai gastar, você vai fazer virar a bola de neve, né? Para justamente dar uma renda maior no futuro. Que E legal, assim já te Mari. dá de imediato, né? A renda passiva, ela começa pouquinho, mas vai virando um bolinho, né? Que vai virando bolão. É isso aí. Quanto mais cedo, melhor, né, Mari? Isso, A gente sem começar, dúvida. não é? Os Sem juros dúvida. compostos, assim, eles, O tempo né? colabora muito, mas assim, eu só tenho medo quando eu falo isso, porque às vezes a pessoa acha, né, que ela já está ali no pouquinho, pouquinho. Eu sempre falo, gente, vamos ganhar mais, porque quanto mais a gente, né, aportar, vai chegar mais rápido. O bolão chega mais rápido, né? Mas o que você tiver já é lucro. Que Com o legal. tempo, né, vira um Que bolão. E no teu dia a dia, você atende pessoas de todas as profissões? O que que você Sim. ouve mais das mulheres, Mari? O que que é a queixa delas? Não, assim, a maioria acha que é o que eu falei aqui, né? Acha que ganha pouco, mas é o que eu falo. O ganha pouco é muito subjetivo, porque às vezes não é o quanto você ganha, é o quanto você gasta. Então, assim, eu sempre incentivo ganhar mais, né? Se você ganhar pouco, se você não ganha pouco, não importa. Você tem que buscar sempre aumentar a sua renda, porque eu falo, se você não está crescendo, você está morrendo. Então, você sempre tem que crescer a sua renda. Mas a maior reclamação é essa. Às vezes a pessoa acha que ganha pouco e fica na esperança, o dia que eu ganhar mais, eu vou juntar. Só que o juntar é técnica. Se você ficar esperando ganhar mais, mesmo você ganhando mais, você vai gastar mais. Porque é um hábito. Você tem que criar esse hábito, independe de quanto você ganha. Então as Você pessoas se sabe, iludem Mari, nisso. que eu ando lendo muito. Eu sempre li muito, mas ultimamente eu tenho lido mais. Às vezes, quando eu tenho assim meia hora para ler, eu fico numa felicidade louca. Eu falo, ai, gente, graças a Deus, vou ler. E outro dia eu estava lendo um livro, era tão interessante a história do cara, e ele falava assim que
um terapeuta, chegou um cidadão para ele, né, e falou assim, pô, eu quero muito comprar um carro. O desejo do cara era ter um carro e tal, não sei o que. E o terapeuta falou assim, olha, primeira coisa, a gente tem que achar uma foto desse carro, vamos fazer exercício de visualização, isso e aquilo, vamos cocriar o carro. Que carro que é? E o cara foi dizendo, e o carro era um carro assim, tipo, de 20 mil reais, né? E, enfim, o terapeuta falou para ele assim, olha, então a primeira coisa que você vai fazer, você vai listar aqui toda a sua renda, tudo que você tem e tal, para a gente ver quanto que falta para você comprar o carro. Moral da história, o cara tinha muito mais do que 20 mil reais, sabe? E a reflexão dessa história é que, às vezes, a gente quer tanto uma coisa que a gente já tem, inclusive. E o que eu percebo no dia a dia? Acontece muito das pessoas perderem o controle, tanto da comida quanto do dinheiro. Então, a pessoa, às vezes, nem sabe quanto está ganhando, não sabe quanto está gastando, e aí, muito menos o quanto que pode investir, multiplicar isso. Então, é muito importante, eu acho que essa é uma analogia legal para a gente fazer, porque o jeito que eu faço uma coisa, eu faço todas as outras coisas. Entendam isso. Da forma que eu lido com a minha alimentação, seja assim, eu nem sei o que eu comi ontem, eu não sei o que eu vou comer amanhã, eu lido provavelmente com o meu dinheiro. E isso é muito difícil, tanto para a dieta quanto para as finanças. Eu acho que essa é uma analogia que a gente pode levar em consideração, Mari. Você concorda comigo? É verdade, é bem isso mesmo. E essa história que você contou é bem legal mesmo. Às vezes as pessoas, elas já têm, né, aquilo, e a mente, ela mente, né? Ela mente, é justamente isso. Ela mente para você. E às vezes é a questão do merecimento também, né? A pessoa não se, as crenças, não se Ah, isso imaginam não é que, pro meu bico, né? que Ah, isso não é pro merecem, meu bico, né? não. Isso aí é pra Ele gente sonhava, rica. ele sonhava com algo que ele podia, não é mesmo? Então, assim, é questão de se achar merecedor. Você é merecedor, né? Então, eu sempre digo, a riqueza para todos. Né? A E riqueza também para organizado, todos. né, Mari? E também Sim, organizado, né? sim, tem que organizar. Então, é isso que eu falo, tem que saber acessar a riqueza. Né? Para você acessar a riqueza, o que que falta? Porque, assim, o seu vizinho, se ele é rico, você também pode ser igual. Não é concurso público que passou só um e não passa outro. Eu costumo dizer isso, as pessoas ficam limitadas, a prisão é na mente, É mental. né? É A mental, liberdade, ela é totalmente mental. Ô, Mari, totalmente. você indica alguma ferramenta? Tem algum aplicativo que você possa dar de dica para o pessoal, assim, tipo, para quem é do zero, para quem mal sabe quanto ganha, mal sabe quanto gasta? O que você recomenda? Você recomenda ir para o papel? Você recomenda ir para o Excel? Você recomenda aplicativo? O que você fala para as meninas? Bom, eu costumo falar que a pessoa tem que ir para o que ela mais se identifica, né? E o que vai ter acesso, porque também não adianta você fazer uma planilha aí ou algo lindo e não ter acesso, né, rápido. Ah, eu tenho que ligar o computador, tem que. Então, cada um faz da melhor forma. Eu ainda sou da época do papel. Eu gosto de tudo no papel. Mas, assim, aplicativos, né? Isso aí vai de cada um. Não tenho assim um aplicativo para indicar, mas hoje em dia aí na internet a gente chega nisso rápido, né? Porque assim, eu sempre digo, né? Eu não sou muito a favor de planilha, essa planilha aí da escassez que eu falo, né? Que é justamente as pessoas acham que a planilha vai salvar a vida delas. Eu falo assim, gente, planilha, vai quando você tiver investimento, vai para uma planilha. Agora, é importante você saber sim, né, quanto entra, quanto sai, colocar num papel, porque muitas vezes você fala planilha, as pessoas se assustam, mas você pode fazer justamente isso, de uma forma sua, né, própria. Pode ser um mapa, né? Pode ser um mapa, como você achar melhor, como você se identifica.
Então, às vezes a gente fala de planilha, eu vejo na internet aí, não sei quantas planilhas. Aí a pessoa pensa assim, uns pensam assim, vai salvar minha vida. E outros já pensam assim, nossa, deve ser muito difícil. Então a questão é muito simples. É Até aquilo que porque funciona para a é, pessoa, né, Mari? é Se o que funciona o funciona. caderninho, vai no caderninho. É, Só o que não vale, eu acho, é a gente não ter nem noção do que está isso. entrando e do que está saindo. Aí Não, você vai querer milagre também. Porque você exatamente. precisa ter isso muito certo, gente. Claro. Né? Da onde que estão ali os suas maiores gastos, suas maiores despesas, se estão proporcionais ou não. Às vezes estourou o cartão de crédito, né? Tem que É, fazer um plano tem algumas dívidas que são mais caras, né? Então a gente precisa sim. liquidar algumas coisas antes, né, Mari? É, sem dúvida. E inclusive a reserva que eu falo também muitas vezes serve para quitar as dívidas. Você pode fazer uma reserva para as dívidas, né? Então, assim, reserva financeira é importante para tudo. Então, todo mundo tem que ter uma reserva financeira. Tem gente que não tem porque acha que tem dívida, então não tem como ter reserva. Não, a reserva é justamente para te livrar de uma próxima dívida. Então você tem que ter uma reserva. E ali é importante sim você colocar na sua planilha, você tem que ter, seja a planilha, dê outro nome, porque às vezes eu acho que as pessoas se assustam com esse nome, mas tem que saber, sem dúvida, o que entra e o que sai. Se você não souber disso, você está perdido, né? Então, assim, o padrão de vida, que é aí que pega mais, por isso que eu falo, eu não sou a questão, né, que eu digo da planilha, ali, daquela escassez, muitas vezes é porque você está longe, fora do teu padrão de vida. Então, quando você ajusta o teu padrão de vida, você não fica naquela sofrência, né? Então, assim, eu costumo dizer, se você está contando até os centavos, é porque você está no padrão de vida errado. Porque quando você ajusta o teu padrão, você faz sobrar. Entende? E aí você não precisa ficar naquela, né, tira daqui e coloca dali. É verdade, Mari, é verdade. Olha, eu achei maravilhosa essa nossa conversa. Eu achei que abriu bastante a mente. Eu recomendo livros sobre prosperidade para que vocês possam aprender um pouquinho sobre a mentalidade. Livros sobre finanças mais leves, né, Mari, para começar isso. Sim. Que vocês sigam o perfil da Mari. Qual que é o nome do seu perfil, Mari? Mariana Guiber, ponto, Finanças Casais. Gente, começa a seguir a Mari, só apertar ali em cima, ó. Vai lá em cima e começa a seguir a Mari. Comecem a ler mais. Então, tudo que a gente foca expande. É, Você quer ser rica, você tem que ler sobre é, prosperidade. Você quer ser magra, você tem que ler sobre alimentação, sobre, enfim, sobre saúde como um todo. É isso, né? Na vida a gente precisa realmente focar e se desenvolver. Tô vendo que tem bastante meninas do Viva Mais Leve, né? Eu coloco lá, gente, para vocês. Qual é a primeira coisa que a gente faz? A gente indica alguns livros. Por exemplo, o livro do Milagre da Manhã, o que ensina rotinas de vida saudável, ele já é entregue no primeiro dia da mentoria, tá? Porque ali elas hábitos, vão né? ter Novos conhecimento e hábitos, hábito, gente, que é para a mudança de vida. hábito, Mudança de hábito. Não tem como ter uma vida diferente fazendo as mesmas coisas. Com finança é mesma coisa. exatamente igual. E vamos combinar, com dinheiro no bolso a vida fica muito mais fácil. Fica ou não fica, Com Mari? certeza, sem dúvida, Não sem é? dúvida. É isso aí. Marizinha, deixa eu te falar. Olha, a gente tem 5 minutos da live. Eu queria contar para a audiência que você tem um presente para elas É. hoje. É isso mesmo? Conta aí. Isso Fala para aí. elas. Olha, vocês precisam tirar um print aí, colocar lá no Instagram de vocês, bota uma frase aí nossa Um sobre a aula, né? comentário. Sobre, um comentário aí sobre a live. E aí eu estou sorteando uma mentoria de 1 hora particular. Olha só a oportunidade que vocês vão ter agora, meninas. Então, eu e a Mari fizemos essa super live aqui com dicas incríveis, maravilhosas para vocês sobre finanças, tá? E a gente vai desativar os comentários agora. Vocês vão fazer um print bem bonito
Vão marcar eu e a Mari. É isso aí, Sandra, é isso aí. Tá todo mundo batendo palminha. É um super presente. Vão marcar nos stories os dois perfis, tá? O meu e o da Mari. E quem fizer o comentário mais criativo, do fundo do coração, gente, coloca lá o que você aprendeu da live, qual foi o insight, Isso. qual foi a ficha que caiu, né? Qual o download que você fez hoje, o que você começou a pensar que você pode fazer e que você foi beneficiado, que a Mari vai escolher, né, Mari? A Mari vai Isso. escolher uma pessoa para presentear com 1 hora de consultoria gratuita. Seja você de qual lugar que for do Brasil. Olha só, gente, que presentão, tá? É isso mesmo, é isso mesmo. A gente entende que quando a gente está semeando, né? Quando a gente está fazendo bem, tudo volta para a gente em dobro. Não é, Mari? Com Essa lei da certeza. semeadura, ela é maravilhosa. E eu queria Isso aí. muito te agradecer Eu por que essa tua agradeço. disposição, sua tua disponibilidade, esse seu coração, né? De estar trazendo conhecimento numa terça-feira à noite e tal para o pessoal, tá? Eu que Muito agradeço. obrigada Adorei mesmo. também estar aqui com você. Que bom. E você sabe que você é muito bem-vinda aqui. Eu vou Ah. desativar agora, querida, os comentários. Deixa eu ver aqui. Até já esqueci como é que desativa aquilo, né? Ai, pronto, já desativei, minha filha. Deixa, minha filha hoje está Para mim aqui. tá Gente, parecendo. Ah, foi, sumiu. foi, né? Então vamos lá, gente, ó. Vamos lá, tirem o print. Aí, tiraram o print, vou ativar de novo, tá? Espero que vocês tenham gostado também, gente, dessa live com a Mari. Vou deixar gravada aí um tempinho. E depois a Mari vai colocar, né, Mari? Você me marca o vencedor. Coloca Tá, amanhã o isso. vencedor? Pode ser. Né? A Amanhã. gente deixa Isso. aí 24 horas e Isso. amanhã, às Anuncia. 21h30, a gente pode fazer isso. Isso, Amanhã ótimo. você pode fazer um stories ao vivo dizendo quem foi a Quem ganhou? vencedora e tal. E me marca também para o Tá pessoal bom. saber. Combinado? Combinado. Então tá bom. Muito obrigada, Mari. Deus abençoe, tá? Obrigada Tudo a de bom para você e para vocês. sua família. Para você também. Obrigada. Tchau.